Então, eu vou corrigir agora 5 questões da OBMEP para preparação para a prova do dia 4 de junho. Qual das expressões abaixo tem o menor valor? Olhando as alternativas, nós vemos que cada uma delas tem uma expressão numérica. Para saber quem tem o menor valor, temos que resolver cada uma delas. Tá? O que a gente tem que lembrar? Que existe uma ordem, tá, para fazer isso. Essa ordem, já passei algumas vezes, se chama pede mas. Então, a gente vai ver primeiro se tem parênteses, se tem expoente, se tem divisão e multiplicação, depois adição e subtração, certo? Olhando nessas operações, temos os mesmos números, 2, 0 e 1, e as operações de vezes, menos e mais. Então, a gente vai começar pela continha de multiplicação, tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, menos 1 mais 9. Então, 0 menos 1, mais 9 é igual a 8. Na letra B, nós temos 2 menos 0 vezes 1. Então, o 2 menos vai ficar esperando a vez dele e a gente vai fazer essa multiplicação. 0 vezes 1, 0, mais 9. Então, a gente tem 2 menos 0, 2, mais 9, que é igual a 11. Na letra C, a multiplicação está aqui, ó, no 1 com 9. Então, a gente vai esperar o 2 menos 0 mais 1 vezes 9, 9. 2 menos 0, 2 mais 9, olha, também deu 11, né? 2 mais 0 vezes 1 menos 9. Então, na letra D, temos que fazer aqui 0 vezes 1 primeiro, e o 2 espera a vez dele aqui. Então, 2 mais 0 menos 9, tá? Então, eu tenho aqui 2 mais 0, 2, menos 9, eu tenho menos 7. E na letra E, eu tenho 2 vezes 0, então, eu vou começar, 2 vezes 0 é 0, mais 1, menos 9. Então, ó, 1 menos 9 é menos 8. Então, agora eu tenho todos os resultados das expressões abaixo e ele quer que tenha o menor valor, tá? Então, aqui tem o menor valor, o menor número é a letra E, que é menos 8. Menos 8 é menor que menos 7. Segundo exercício. Ana, Beatriz, Cláudia, Daniele e Érica foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniele e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. Qual foi a primeira a chegar? Então, né, para facilitar a minha vida, eu vou só pegar a primeira letra de cada uma. Então, tá fácil, porque tá até em ordem alfabética, que é A, B, C, D, E. E eu vou aqui indicando quem que chegou primeiro, ó. Beatriz chegou antes de Ana. Então, a Beatriz chegou antes da Ana. Então, eu vou colocar que aqui é quem chegou antes e quem chegou depois. Já Cláudia Daniela. Peraí, vamos lá. Ana Beatriz chegou antes e depois da Daniela. Então, a Beatriz chegou depois da Daniela. Então, a Daniela chegou antes da Beatriz. Então, essa é a ordem que a gente tem. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra. Então, o que a gente tem? Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma seguida da outra, nessa ordem. Qual foi a primeira a chegar? A primeira a chegar foi a Cláudia, né? Porque quando eu descubro aqui que a Daniela chegou antes, né, de Beatriz, a gente coloca a Cláudia como primeira opção, certo? Letra C.
Exercício 3. As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Então, já temos que saber que números são números primos. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. Produto dos números é a multiplicação dos números. A coluna indicada por 294 já está preenchida. Então, se eu pegar o 294 e só pôr números primos, multiplicando esse 2 vezes 7, vezes 3, vezes 7, eu chego em 294. Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com asterisco? Então, eu vejo aqui que tem 150, 462, 84, 495. Então, eu já penso que eu tenho que fazer o que a gente chama de decomposição dos números, ou fatoração. Como isso, professora? Assim, ó. Vou pegar o 84 e vou decompor ele em números primos. Números primos é aquele que dá para dividir por ele mesmo e por 1. Então, eu tenho aqui, ó, como respostas, apenas números primos. 2, 3, 5, 7 e 11. Então, 84 aqui, vou começar a divisão por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Vou dividir por 2 novamente. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 21. 21 dá para dividir por 3, que está lá na tabuada do 3, que também é um número primo, está aqui como resposta. 21 dividido por 3 é 7. Então, 7 é um número primo, vou dividir até chegar no número 1. Então, a decomposição, os números que vão caber aqui no 84 é o 2, 2, 3 e 7. Só que eu ainda não consigo descobrir quem que vai entrar com ele. Posso fazer o seguinte, então. Vou descobrir 495. Por que eu vou descobrir 495? Porque eles têm um valor em comum aqui, ó. Então, vou tentar descobrir que valor é esse, tá? Vou fazer a decomposição de 495. 4, 9, 5. A gente tem que tomar cuidado que nem todo número que termina com 5 vai dividir por 5, ele pode dividir por 3. 4 mais 9 é 13. 13 mais 5 é 18. 18 divide por 3. Então, antes de começar a divisão por 5, eu tento dividir por 3. 4 dividido por 3 dá uma vez só, né? Então, aqui, ó, vai sobrar 1, 18. 19, 19 dividido por 3, mais próximo que chega é o 6, que dá 18, sobra 1. 15 dividido por 3 é o próprio 5, certo? Aí, de novo, vou fazer o esquema aqui, ó. 5 mais 6, 11, mais 1, 12. Opa, 12 também dá para dividir por 3, né? Então, eu tenho 165 dividido por 3. 16, o mais próximo que chega na divisão aqui é o próprio 5. 5 vezes 3, 15. Sobra 1. 15 vezes dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. 55. Então, agora sim, ó, 55 dividido por 5 vai dar 11, né? E 11 dividido por 11 vai dar 1. Então, 495 é 3, 3, 5 e 11. Então, olha só, se eu olhar o 84 e o 495 e a sua decomposição, o único valor que eles têm em comum, que vai entrar aqui, ó, nessa casinha, é um valor 3. Então, este 3 está com esse 3, certo? Então, já começou, né? Só que agora eu tenho que descobrir, então, quem é o número que está aqui, junto com 462 e 84. Que número eles têm em comum, tá? Então, vou lá fatorar o 462, né? 462 divide por 2, dá 2, dá 3,
e dá 1. 231. Então, 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Por que eu faço essa soma dos algarismos? Porque se somando ele dá um número múltiplo de 3, eu divido por 3 primeiro. Aqui eu tenho 7, porque 7 vezes 3, 21 é o que mais chega próximo de 23. Sobra 2, 21, 7 de novo. Então, eu vou colocar 11. Opa! Não, antes do 11, já estou me adiantando aqui. Tá? Então, eu tenho 7, vou dividir por 7. Daí vai dar 11. 11 dividido por 11 vai dar 1. Então, olha só. Agora, eu tenho aqui 462 e 84. Então, eu vou olhar os valores que são iguais, tá? Então, eu posso colocar o número 2. Olha, porque tem 2. Eu posso colocar o número 7, porque tem 7. Qual é o problema, né, de a gente colocar esse valor aí? Porque a gente não tem certeza, a gente tem duas possibilidades. No 462, a gente tem duas possibilidades de valores aqui. Então, fica difícil. Eu preciso, então, virar aqui e descartar uma possibilidade. Tá? Aonde que eu vou aqui, ó? No 150. Tá? Vamos, então, agora fatorar o 150. Tem que fatorar tudo, ué. Continha, né? Tá aí pra isso. Então, 150 dividido por 2, a gente vai ter 75, né? 7 mais 5 é 12. 12 dá para dividir por 3, tá? Então, 7 dividido por 3 vai dar 2, né? Vai sobrar 2. 25 dividido por 3. Não, vai sobrar 1. Vai ser 15. 15 dividido por 3, 25. Tá? Então, 25. Agora eu vou dividir por 5. Dividir por 5 mais uma vez, até chegar no 1. Certo? Então, agora eu vou fazer aqui ao contrário. Então, olha, 150. O valor 150, ele é fatorado por 2, 3, 5 e 5. Então, o 3 já está colocado aqui, eu não vou usar novamente, certo? Então, ele não é o valor que está em comum com o 462, tá? O valor que eles têm em comum, ó, tirando o 3, qual é o valor que eles têm em comum? Apenas o número 2, né? Então, aqui eu vou ter em comum o valor 2, certo? Então, agora eu vou pegar qual é o valor em comum que ele tem com o 84. Presta atenção aqui, ó. Vou até mudar de cor, porque eu acho que o amarelo ficou um pouco ruim de enxergar. Então, olha só. Valores em comum que o 462 tem com 84. Então, ó, 2, ele tem igual o 2, só que ele já usou esse 2 com 150, certo? Então, não pode ser 2 ali. Eu tô falando desta posição aqui, ó, tá? Essa posição em verde, certo? 3 não pode ser, porque o 84 já usou o 3 com o 495, né? A única que sobrou em comum é o 7. Então, aqui nós temos a posição 7. Então, o 84, ele tem 3 e 7. E sobrou os algarismos 2 para ser colocado. Então, 2 vai vir nessa posição. E no lugar do asterisco também caberá o número 2. É um pouco mais extenso esse exercício, mas esse exercício fala de fatoração, de decomposição em números primos. Nós estamos falando de matéria de 6º e 7º ano, né? Então, ele é bem preciso aí nesse entendimento de decomposição, saber o que são números primos e os seus produtos. Então, aqui nós temos como resposta a letra A, certo? Número 2.
Próximo exercício. Observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com a forma da letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Então, quando a gente tem aqui reticências, quer dizer que isso daqui vai seguir figura 3, figura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar na figura 15. O que é importante aqui? A gente não ficar contando as bolinhas, uma por uma, até chegar no valor. Aparentemente, é mais simples a gente fazer isso, mas a gente tem que criar métodos para a gente observar a sequência e, através de uma expressão, a gente conseguir entender o que está acontecendo. Na figura 1, nós temos 3 bolinhas aqui na coluna do Y e apenas uma bolinha para cada haste do Y. Já na figura 2, a gente percebe que começa a aumentar uma bolinha aqui na coluna e uma bolinha na haste de cada lado. Então, aumentaram da figura 1 para a figura 2, aumentou 3 bolinhas. E se a gente vê na figura 3, a gente observa que acontece esse aumento aqui, ó, uma bolinha em cada haste e uma bolinha também na coluna do Y. Então, a gente tem aqui mais 3 bolinhas. Este é o padrão. Para cada figura está aumentando 3 bolinhas, certo? Se para cada figura está aumentando 3 bolinhas, eu posso criar um padrão, olha só. Eu posso fazer o seguinte, 5 bolinhas mais 3, tá? Beleza, beleza. Só que qual é o problema aqui? O problema é a quantidade de figuras que a gente tem que multiplicar, né? A gente tem que observar como que a gente vai fazer essa multiplicação. A multiplicação aqui é vezes a quantidade de figuras que a gente quer chegar. Então, vou fazer vezes 15? Na verdade, não. A gente vai fazer vezes 14. Por quê vezes 14? Vamos pensar aqui, ó. A figura 1, que está aqui, ela já tem 5 bolinhas. Então, ela está aqui, ó, representada por esse valor 5. Então, a figura 1 já tem 5. Para eu chegar na figura 15, eu tenho mais quantas figuras para fazer? 14 figuras. Então, eu faço 3 vezes 14. Então, lembrando lá do primeiro exercício, onde eu faço a multiplicação antes da adição, eu vou fazer aqui, ó, 5 mais 3 vezes 14, ó. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, né? Mais 1, 4. Então, 5 mais 42, 47. Então, a 15ª figura desse exercício, dessa sequência, será 47 bolinhas. Tá? Será composto por 47 bolinhas. Bom? E por último, o exercício 5. A cidade de Quixajuba tem 3.000 habitantes. O número de habitantes que não possuem celulares é o mesmo dos que possuem 2 celulares cada um. E todos os outros possuem um celular cada um. Quantos celulares os habitantes de Quixajuba possuem no total? Então, olha só que interessante aqui, né? A gente tem um grupo de que não tem celular, que é igual um grupo que tem 2. Deixa eu colocar, tem 2 aqui. Grupo que tem 2. Tem 2. É o mesmo número de habitantes, né? Então, se eu quiser saber aqui ó, o número de habitantes. Se eu quero saber quantos celulares os habitantes de Quixajuba possuem no total, vou pensar aqui. Esse povo que tem 2, se cada um que tem 2 der 1 para essa galera que não tem nada, então esse povo vai ter 1 e esse povo que tinha 2 vai ter quanto? 1, certo? E tem uma galera lá da cidade que possuem cada um 1. Então, se eu tenho 3.000 habitantes,
e uma galera que tinha 2 deu para quem não tinha, logo eu tenho 3.000 celulares em Quixajuba, certo? Espero não ter ficado muito extenso esse slide para vocês, que vocês estudem, que vocês fiquem aí no propósito de continuar na sua preparação para ser um medalhista olímpico. E até a próxima!